Turma N10 e V18, o desenho de eixo com detalhamento. Primeira coisa que a gente pede para vocês, né? A preparação, o ambiente da folha do formato A3 branca ou milimetrada. Milimetrada, tá? A3 também, tá? E se eu falar do formato A2, mas eu tenho que falar conforme as dimensões que vocês irão desenvolver esse eixo com detalhamento, onde vão ter canaletas, rebaixo, ok? Medidas muito pequenas, onde eu tenho que falar do rebatimento, nós chamamos não de vista, onde vai fazer próximo do desenho, da vista frontal, principalmente, conforme as dimensões que a gente tem desse comprimento, do eixo que está lá na página 28, que não é para ser feita à mão livre, é com um instrumento, como vocês já vão ver, um pré-desenho pronto que já está na sala. Mas eu vou fazer só a demonstração para vocês repararem, antes de começar, um desenho no espaço do formato, tá? A3 branca e milimetrada. Eu já vou pegar o pré-desenho do que vocês vão ver, do que não foi gravado no período anterior. Não vou prender para explicar, não vou fazer a fixação. Onde vocês vão ver algumas cotas ou várias cotas lá na apostila, que está a mão livre, e, vamos dizer assim, a mão livre, né? Está poluído. Aí vocês vão ver, vou mostrar uma moedinha aqui do que vai ser ficado, se eu quisesse usar o compasso. Uma moeda de R$1, está aqui uma de 50 centavos. Mas vocês não estão vendo o contorno da vista frontal forte. Está exatamente dimensionado conforme o espaço na folha, e que lá na página 28 e 29. 29 tem mais dois desenhos também, muito detalhamento. Vocês reparem bem, tá? A respeito, quando a gente fala da preparação do ambiente, daquilo que nós vamos desenvolver, transferir, né? Conforme as dimensões reais. Escala de 1 para 1, os tipos de corte que vocês estão vendo pré-determinado, é o que eu vou fazer, que depois eu vou postar, ele já prontinho, com o uso do compasso, até mesmo do transferidor novamente. Eu tenho a maior dimensão, tá, do eixo, que é 60 milímetros. Eu não vou fazer lá em cima, porque eu tenho cota, como vocês repararam. Aí lá na página 4, aí se eu fizer, vocês vão ficar reduzindo medida, e as medidas têm que ser reais. Eu vou descer, como vocês repararam ali, uma medida de 40 milímetros, já vai ser a nossa referência. E nós temos como medida maior desse diâmetro, 60 milímetros, então já vou colocar 100 milímetros, por quê? Eu tenho 30 para cima e 30 para baixo. Então, esses pontos, mas primeiro que eu quero de vocês, com tudo que eu tenho que falar, antes de começar qualquer desenho, é a linha descendo. Estou descendo 100 milímetros, se eu tivesse lá na régua paralela, ou seja, 10 centímetros, estou marcando um pontinho novamente, para definir na linha de centro, as medidas que eu tenho pela ordem, tá? Do que vocês vão reparar, hein? De 20, já sei de cabeça, hein? Que está lá na 24, depois vem uma medida de 40, não sei o que, vamos falar pela ordem? 48, depois vem uma medida de 24, depois vem uma medida de 60, de 50 e assim sucessivamente. Mas eu gostaria que vocês, antes de começar qualquer desenho, a preparação da folha é importantíssima. Algumas das vistas que foram feitas nessa folha, lá na apostila não está nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Eu sei que o comprimento total dá 267 milímetros. Por favor, primeira coisa que vocês têm que saber é o comprimento dessa peça. Aí, senhor, professor, posso reduzir? Não, por favor, medidas reais. Eu dei um afastamento, eu vou vir aqui porque eu tenho um diâmetro na extremidade de 42 milímetros, tanto de um lado como do outro. Aí eu vou dar um afastamento, eu vou aproveitar aqui de 60 milímetros, ó, aonde eu tenho o bordo da folha de 60 milímetros. Eu vou marcar exatamente aquilo tudo que eu falo para vocês na linha de centro. Estou começando lado esquerdo, se eu inverter a folha, da mesma forma, porque o comprimento agora vai ser único. Eu vou já definir o comprimento, tá vendo, ó, de 267 milímetros. Por favor, não arredonda, tá, para 270 não. Vou marcar o comprimento, vou fazer um círculo. Início, meio e fim. Aí a primeira medida que vocês vão ver lá, na apostila, hein? 48 milímetros e meio. Se você estivesse lá na folha milimetrada, não arredonda para 48,5, vou arredondar para 49. Já vai passar um pouquinho. Marquei. A segunda medida, 24 milímetros, ok?
Depois a outra medida que vocês vão ver, 50 milímetros. Professor, poderia fazer logo tudo isso de vez? Sim, por quê? Eu tenho o diâmetro maior de 60, vai estar exatamente nesse comprimento de 50, é o que vocês vão ver lá na apostila. Por isso que eu quero toda a atenção de vocês, antes de começar qualquer desenho técnico mecânica. O comprimento de 50 já está aí, 44,5, vou arredondar para 45, tudo bem, com importância vai ser a cotagem. Depois vem uma medida de 60, opa, que beleza, medida redonda, ok? Vou marcando um pontinho. Por último, eu tenho uma medida de 40, vamos ver se fechou, hein? 38,5, 39, sem problema nenhum. Eu vou prolongar onde eu falei o comprimento de 267 milímetros. Está dentro da tolerância? Pode até ficar um pouco maior. Do que eu quero dizer agora pela ordem, novamente vou deixar a régua, porque nós não estamos trabalhando numa régua lá na folha, lá na sala de aula, como sempre, os auxílios que o aluno fala assim para mim e eu tenho que responder. As habilidades de vocês vêm agora. Aí, essa régua que eu tenho aqui, quando eu tiver essa régua paralela, eu vou fazer as linhas verticais. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o quê? A linha de centro novamente, vou usar tanto a parte interna desse esquadro, com o quê? O que eu tenho de deslocar todas essas linhas, tá? Conforme as verticais. Aí, em função, tá vendo, ó, dos esquadros, eu vou colocar, né, a régua que eu vou descer, conforme a linha de centro, ok? Se eu começar o diâmetro de quanto? 42,5, mas eu vou começar pela de 60 para não ficar uma linha muito forte, ó. Eu tenho o comprimento aqui de 50 milímetros, a linha de centro é 50 ou 60? Vou lá, hein? O diâmetro maior é 60, não é? 30 milímetros em cima e 30 embaixo, ok? Aí a linha de centro, novamente, hein? 30, se eu tivesse com um compasso, sem problema nenhum. A folha milimetrada eu ganharia um tempo enorme. Aí, na linha de centro, hein? O diâmetro, onde tem um comprimento de 24, tá? É 50. Eu vou descer os 25 milímetros, a linha de centro é para isso, ó, tá vendo? Ó? Sem o uso de régua. O início do desenho, que do lado que começou, 42, que é o diâmetro externo, então 21 para cima e 21 para baixo. Eu estou colocando os pontinhos, que depois eu vou fazer as linhas horizontais. A respeito aqui do diâmetro de 60, tá vendo? Ó, tem um diâmetro de 44,5, que está lá na apostila, é um diâmetro de 50, igual ao do 24. Eu já tenho um diâmetro de 50, que eu nem precisava, mas eu vou colocar novamente 25 para cima e 25 para baixo. Estou marcando os pontinhos, tudo em função da linha de centro. Depois, pela ordem, vem um diâmetro de 45 milímetros, hein? Do lado aqui direito, 45, 22,5, eu vou arredondar para 23, hein? Para ficar fácil, hein? Lá na folha milimetrada, ok? Que é o diâmetro de 45 pela ordem que vocês têm lá na apostila, para vocês compreenderem, tá? A respeito, qual o objetivo dessa linha de centro. Então, falei 45, 22,5 arredondei, tá? 46, estou marcando o pontinho. Por último, tem um diâmetro de 42,4. Eu vou deixar só com 42. 21 para cima e 21 para baixo, que é os 42, que é o último diâmetro de um comprimento de 40 milímetros. 40 milímetros, 42,4. Aí eu vou deixar com 42. Marquei os pontinhos. Agora vocês vão ver a grande importância, tá? Quando a gente fala das linhas que nós necessitamos para fazer a vista frontal e deixar por último os detalhamentos, os rebaixamentos. Ok? Então, ó, pela ordem,